Boa noite. O chamado custo Brasil encarece as mercadorias manufaturadas aqui no país em mais de 33% em comparação com a Alemanha, com os Estados Unidos, segundo um levantamento recente divulgado pela BIMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. O custo Brasil é o termo criado para descrever o conjunto de entraves estruturais, econômicos e legais que encarece a produção da indústria no país, como a elevada carga tributária, a precariedade da infraestrutura e o câmbio valorizado. O Brasileiras.org de hoje vai avaliar o que foi feito e apontar o que precisa ser feito para o país melhorar a sua competitividade, reduzindo o custo Brasil. São nossos convidados o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a BIMAC, o Carlos Pastoriza, o diretor executivo da Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG, o Luiz Codacchione, e a supervisora institucional da Associação de Consumidores Proteste, Sônia Mário. Também contamos com a participação do jornalista Dimas Soldi, que vai selecionar perguntas já encaminhadas pelo portal brasilianas.org. Bom, o primeiro ponto é discutir um pouquinho essas características do custo Brasil. Vamos pegar a BIMAC aqui, o setor de indústria que está sendo mais afetado. Pastoriza, quais são os pontos centrais dessa perda de competitividade e desse custo Brasil atualmente? Luiz, boa noite. Como você bem disse, na BIMAC nós temos até um termo para isso. A gente chama o tripé do mal, que são câmbio, juros e tributos. Explicando o câmbio que nós temos hoje completamente defasado, né? O real muito valorizado, que o Henrique Simonsen falava nos anos 70, né, que o juro alto aleija uma empresa, o câmbio alto mata. Nós temos as duas coisas hoje, nós estamos sendo aleijados e mortos, porque nós temos um câmbio absolutamente sobrevalorado artificialmente, por conta do juro, que é o segundo pé do tripé do mal. Que atrai os dólares. Que nós temos um juro, desculpe, mas pornográfico, principalmente o de mercado, né? Que atrai os dólares e ajuda a manter o real lá em cima. E depois nós temos a questão dos tributos, e não é tanto, viu, Luiz, a questão da carga tributária, que é alta de fato, principalmente face aos serviços ruins que a gente recebe do governo. Mas a carga tributária em si não te desfavorece em relação ao importado se os dois pagassem a mesma carga. O problema não é a carga tributária. O que tira a competitividade da indústria brasileira é o sistema tributário maluco que faz com que o fabricante brasileiro, ao longo da sua cadeia, não consegue recuperar vários impostos que estão distribuídos ao longo da cadeia, principalmente os impostos indiretos. Você não consegue se creditar e depois se debitar. Então você perde competitividade no setor de máquinas, 6,5% do nosso faturamento é o que a gente encarece o nosso equipamento e você exporta o equipamento com 6,5% embutido, na hora que você vai concorrer com o importado. E tem que haver alguns economistas dizendo que o que falta para a indústria é competição. Olha, eu diria uma coisa, não há, daqui a pouco essa discussão vai ser sem sentido, porque nós estamos numa situação em que a indústria de transformação, principalmente, Luiz, porque nós temos 3 tipos de indústria, né? A extrativa, que está bem, né? Vale do Rio Doce, porque o preço das commodities explodiu, então eles tiram o custo do Brasil de letra. A indústria da construção civil, que também está bem. Porque é mercado interno. Porque é mercado interno, não dá para você importar um apartamento da China. Agora, a indústria de transformação, onde o setor de máquinas está inserido, que infelizmente para o Brasil é o setor que mais poderia contribuir para o crescimento do PIB, porque é o que mais agrega valor, cadeias mais longas, mais investe em P mais D, esse está sendo dizimado. Professor Liso, só antes de entrar nos outros setores aí, essa questão do componente importado, quer dizer, muita empresa está deixando de fabricar aqui sem condições para trazer o importado e revender. Isso aí representa um peso muito grande hoje, que isso é um fator de desindustrialização que acaba não entrando nas estatísticas. É o que a gente chama da desindustrialização, Luiz, silenciosa. Ou as indústrias, esse processo de desindustrialização que o Brasil está vivendo não é aquele clássico em que você abriria os jornais e veria todo dia uma lista enorme de empresas fechando as portas, quebrando. Não é isso que está acontecendo majoritariamente. As indústrias estão silenciosamente se transformando de indústrias em montadoras, em maquiladoras e, no limite, em importadoras. Eu trago o produto final da China, tiro a placa Xing Ling, coloco a placa Pastoriza e Filhos e eu, como empresário, até me safo. Mas o Brasil perde soberania tecnológica, a cadeia de meus subfornecedores, essa desaparece, essa vai virar vendedor de cachorro-quente na esquina e o valor agregado, o PIB do Brasil, patina. É o que está acontecendo hoje. Vamos pegar a parte aqui do agronegócio, Codacchione. São problemas diferentes da indústria. Mas como que é a competitividade do setor e quais são os fatores de encarecimento do setor? Boa noite, Luiz. Vou tentar separar em 2 momentos. Nós estamos vendo um momento agora de que algumas commodities, os preços já estão
não estão mais o que eram, tá certo? Com certeza, essa questão toda da infraestrutura vai pesar de uma maneira, em alguns momentos pode ser que seja inviável. Tá? Vou pegar, por exemplo, hoje eu acredito na casa aí de uns 35% a 40% do custo está, vamos chamar, na infraestrutura e na logística, tá certo? O pastor Isa colocou bem essa questão de máquinas. Ninguém imagina o que tem de tecnologia no campo. Você tem uma tecnologia embarcada no campo, desde genética, máquinas, equipamentos, enorme. Quer dizer, o Brasil é competitivo da porteira para dentro, não é só porque Deus é brasileiro e faz chover, a terra é boa. É porque essa turma que está lá faz, e faz muito bem feito, tem muita gestão e tal. Quando você sai da porteira para fora, nós estamos perdendo cada dia mais. Então, vamos imaginar, você pega, por exemplo, o milho. O milho teve uma queda de preço comparativo no ano passado na casa de uns 30%. Daqui a pouco não vai dar mais para jogar milho para fora. Agora vamos tentar entender um pouquinho. Esse Plano Nacional Agrícola recebeu muitos elogios do próprio Delfim Neto, que nos últimos tempos se tornou um grande crítico da política econômica, né? O que está faltando? Por exemplo, a CAT, a Confederação Nacional da Agricultura, é uma grande parceira, mas a gente vê que tem o caso do etanol que está sendo dizimado aí pela política de combustíveis, né? Mas quais são os pontos positivos aí e quais são os pontos negativos dessas políticas? A questão do etanol é um caso à parte, é um absurdo que está sendo feito. Crime lesa-pátria. Um lesa-pátria, essa é a melhor palavra para definir, mas vamos deixar. Se a gente olhar a agricultura como um todo, realmente o Plano Safra desse ano, do seu ponto de vista de recurso, quantidade de recurso, é uma quantidade de recurso muito relevante, tá certo? Nesse ponto, a gente não precisa discutir. Tem algumas coisas de crédito, seguro ainda para melhorar, né? Porque renda é preço, seguro e crédito, né? Quer dizer, essa questão crédito seguro ainda tem muito a andar, preço e pouco de plano agrícola está melhorado. Agora, vamos olhar essa questão da infraestrutura. Acho que essa questão... Você tem algumas iniciativas, por exemplo. Vamos imaginar, agora você tem alguns portos, mas isso é uma iniciativa privada. Você tem algumas empresas que estão começando a fazer sair a soja lá por cima, lá principalmente por Maranhão e por Belém agora, tá certo? Mas é o começo de uma coisa. Até agora a maioria vem para baixo. Com essa logística que nós temos, com esse problema de portos que nós temos, tá certo? Com essas estradas que nós temos. Só para a gente entender. Eu acho que esse é, diria para você assim, um dos grandes gargalos nossos. Não tem a menor dúvida de dizer isso, Luiz. Só para entender, o governo do lado anuncia um plano ferroviário, plano hidroviário e tudo. As concessões estão começando a sair agora. O que existe de concreto, principalmente nessa questão do Cerrado, do Centro-Oeste, que é a nova fronteira agrícola? Do seu ponto de vista de infraestrutura? Há muita coisa para fazer ainda. Não, tem muita coisa fazendo? Tem. Algumas iniciativas privadas, que eu te disse. Você tem lá em Belém, lá chama Vila do Conde, lá em Macarena, algumas saídas de soja agora por lá, mas é uma iniciativa, é uma entrada da iniciativa privada, de algumas empresas que fizeram lá. Facilitou, vai facilitar muito, porque você não precisa descer lá do Mato Grosso aqui para Santos e Paranaguá. Mas ainda tem muito, que você tem muito de lá vindo para cá, tá certo? E muito de lá rodoviário e muito de lá porto. Mas vamos pegar um ponto. Você tem outro problema, de armazenagem é um outro problema, que esse então... Mas o plano de safra, ele contempla recursos. Mas você tem ainda muito para desenvolver essa questão. Só para entender um ponto aí. Nós tivemos no ano passado aquele problema com os portos de Santos, Paranaguá e tudo. Esse ano não houve problema. O que aconteceu entre um ano e outro? Bom, você tem algumas coisas... o ano passado, algumas melhorias você já teve, certo? O ano passado pegou no auge. Primeiro que o ano passado você teve uma safra absurda, tá certo? E depois também ainda você tinha alguns problemas de embarque. Algumas coisas de embarque já foram resolvidas. Né? Que a questão não era o porto, era a armazenagem. Né? De armazenagem. Mas aí, eu ainda, por exemplo, não é o ideal ainda. Você vai ter ainda, tá certo? Vamos começar daqui a pouco isso. Você vai ver ainda filas de caminhão ao longo da estrada, essa coisa toda, tá certo? Bom, a Sônia Amaro, que é do Proteste, vamos pegar a pessoa física aí também, que banca um custo do Brasil aí. Se a gente for pegar os principais serviços públicos aí, telecomunicações, energia, qual o comparativo que teria com outros países? Pois infelizmente a gente tem, no segmento de telecomunicações, né, a gente ainda tem muitos e inúmeros problemas aqui no país. Né? Quer dizer, o segmento, ele é o mais reclamado há muitos anos. Há muitos anos o consumidor vem enfrentando, na verdade, praticamente os mesmos problemas. Né? Quer dizer, a gente não tem notado, lamentavelmente, uma melhora nisso. Por isso que a Proteste está sempre cobrando aí medidas e efetividade por parte das providências adotadas pela agência, pela Anatel. Então, só para entender, tem um contrato que é firmado de concessão, que tem que ter determinados índices de qualidade, senão a Anatel pune as operadoras. Por que esse modelo não funciona?
Olha, uma das coisas que a gente sempre tem cobrado é exatamente, não só que a agência, claro, baixe as normas, baixe as regras, as resoluções e tal, mas que ela acompanhe e efetivamente puna as empresas, né, que descumprem essas regras. Então, a gente tem efetivamente cobrado sempre isso, porque a gente sabe que, infelizmente, quer dizer, tem que haver essa cobrança, tem que haver a punição, porque só assim Claro. também que as empresas vão acabar se adequando, né? Quer dizer, a Proteste, inclusive, moveu a ação por conta dos problemas relacionados ao 3G, que é um serviço que a gente tem, que deixa a desejar até hoje, né? Sendo que se fala no 4G, mas o 3G não funciona Olha, perfeitamente eu até hoje. comprei um aparelho só para entrar no 4G, não vi diferença também não, hein? Pois é. Se o 3G a gente não consegue, e assim, foi constatado, a própria Anatel, quer dizer, naquelas medições que ela faz, e faz mensalmente isso, a própria Anatel detectou que as empresas ficam abaixo das próprias metas estabelecidas pela agência. E até com base nisso, nós movemos a ação cobrando que seja prestado um serviço, né, de acordo com aquilo que é oferecido, porque afinal de contas, assim, a gente acaba contratando um determinado serviço, a gente paga por esse serviço. Aliás, é bom a gente também comentar que nós brasileiros pagamos aí 1 minuto de celular mais caro do mundo. Quer dizer, um dos mais caros do mundo é o que a gente paga aqui no Brasil, né? Em contrapartida, a gente tem um serviço que realmente deixa muito a desejar. Teve uma multa por não investimento aí da parte das operadoras, que parece que foi transformada em investimento, ou seja, elas não investiram numa etapa, tinham que pagar multa por aquela etapa e investir. Sim. E daí parece que a multa foi considerada investimento. Como é que foi essa operação? Pois é, isso também é uma das questões que a gente acompanha e que a gente também cobrou, né? Quer dizer, porque assim, precisa ser feito investimento na rede, né? Quer dizer, precisa ser feito investimento e a gente sabe que, infelizmente, como eu falo, deixa a desejar porque a gente sente no bolso, a gente sente ali, como consumidor, no nosso dia a dia, que o serviço realmente não é adequado. E a gente ainda tem uma outra questão que é muito complicada, que deixa a desejar também, justamente quando o consumidor entra em contato com as empresas, né? Quer dizer, de telecomunicações. Ele entra em contato, ele ainda não tem um atendimento adequado, ele tem inúmeras dificuldades, inclusive... Muitas vezes você tem um embromeixo para o cara desistir de mudar de operadora. Pois é. E aí a gente tem, assim... Também os problemas acabam se repetindo entre as várias empresas, né, que prestam o serviço. Uma das dificuldades que o consumidor tinha também era quando ele queria rescindir o contrato, né? Quer dizer, ele queria o cancelamento do contrato e ele não conseguia fazer isso. E aí, inclusive, saiu uma resolução da própria Anatel estabelecendo que o consumidor não precisa mais passar pelo atendente, ele poderia rescindir automaticamente. Então, essas últimas resoluções da Anatel, elas mostram uma mudança de postura ou ainda são insuficientes? Aí a gente também tem um outro detalhe aí, que é o seguinte, as empresas também entraram com uma ação tentando também segurar que essa resolução entre em vigor. Porque assim, foi estabelecido, determinadas obrigações, elas vão entrando em vigor aos poucos, né? Quer dizer, não foi baixada a resolução e em seguida determinada a entrada em vigor, não. Ela foi feita de forma gradativa. Então, tem alguns artigos, por exemplo, da resolução, algumas obrigações, né, que as empresas têm que atender, que vão entrar em vigor ainda mais para frente, no futuro. Só que já houve 2 ações judiciais tentando justamente derrubar essa então, só medida. para entender uma coisa, esse negócio da baixa eficácia na aplicação de multas decorre da falta de vontade política da Anatel ou dessa coisa esdrúxula de ter o questionamento na justiça em relação às decisões da agência? Pois é, nós sempre cobramos efetividade por parte da agência, ou seja, a gente realmente entendia que faltava aí faltava uma medida mais drástica, uma efetividade mesmo por parte das ações da agência. Só que agora, nesse momento, nessa resolução que eu me refiro, que é justamente o novo regulamento, né, do Serviço de Telecomunicação, esse novo regulamento é que está aí sendo atacado, digamos assim, né, para que não entre em vigor. E aí a gente tem, infelizmente, né, quer dizer, a gente tem assim, nós até comemoramos quando saiu esse novo regulamento, claro, comemorando no sentido de um direito que realmente a gente cobrava há muito tempo que fosse do consumidor, né? Só que a gente falava, olha, não adianta, claro, existir o direito, não adianta existir a norma, a lei, né, se não há efetividade. Só que agora, então, está sob júdice, digamos assim. Então, a gente tem esse panorama hoje, né? Quer dizer, mas
Vamos a uma questão selecionada pelo jornalista Dima Soude. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode enviar sua pergunta pelo portal www.brasilianas.org. Dima. Boa noite a todos. Temos uma pergunta aqui que veio da Noruega, do Mutema. Ele pergunta como é possível avaliar a questão da educação no custo Brasil. Talvez o representante da BIMAC possa melhor responder essa questão. A questão da educação, sem dúvida, é importante em qualquer sociedade, né? Mas é importante a gente perceber o seguinte, Luiz. Nós fizemos um estudo na BIMAC, todos os fatores que incidem na produtividade do portão para dentro de uma indústria, né? E a questão da qualificação do trabalhador, onde aí tem motivação, treinamento, educação, é importante, mas numa indústria, hoje em dia, incide, de 0 a 100, incide em 25 É o equipamento que determina a produtividade. Porque né? esse 25%, você matou, Luiz, esses 25% estão diminuindo com o tempo. À medida que as fábricas ficam mais automatizadas, o fator humano é cada vez menos necessário, tá? Então, 25% é o fator humano, 15% são uma série de outros fatores, aí entra sistema de gestão, organização interna, etc., soma 40%. Os outros 60% da produtividade do intramuros de uma fábrica é a parafernália de equipamentos à disposição do trabalhador. E aí vem a questão. Saem estatísticas que dizem que o trabalhador industrial alemão é 4 vezes mais produtivo que o brasileiro. O desinformado, Luiz, acha que o brasileiro é um trabalhador vagabundo. E, na verdade, nós, somos industriais, sabemos que é o contrário. O trabalhador brasileiro seguramente trabalha mais e de maneira mais estressada que o trabalhador alemão. Agora, você coloca um trabalhador brasileiro, de repente, com um torno velho, não automático, manual, que quebra com frequência, que solta a peça com pouca precisão, etc. O cara tem que dar chute para produzir. E o alemão, o cara chega lá, ele pode chegar até atrasado no trabalho e bêbado. Ele aperta um botão, a máquina sai cuspindo peça. Então, eu diria que o foco da questão, quando a gente fala da produtividade, da competitividade do Brasil, nós temos 2 problemas, Luiz. Nós temos do portão para fora os companheiros do custo Brasil, ou seja, o Brasil não é sistemicamente competitivo. Só que nós temos hoje um problema enorme do portão para dentro, que é o nosso parque fabril está desatualizado. Uma coisa alimentou outra, claro. Isso. O custo Brasil comprimiu as margens, sem lucro, o empresário não investiu, o seu equipamento ficou atrasado. Isso. Olha, nos anos 90 eu conversava com o Scheuer, que era diretor de recursos humanos da Mercedes, e ele falava o seguinte, o pessoal fala muito esse negócio do nível de estudo do trabalhador brasileiro. Nós tínhamos aqui uma área que era metalúrgica, muda para controle numérico, vira uma outra. Com 1 mês de treinamento, eles estavam tão produtivos quanto os alemães. Então Mas deixa eu entender uma coisa. A gente falou da parte ruim da história. Tem um conjunto de programas que foram colocados em prática aí, desde a Educação Pronatec e outros, linhas de financiamento, essa questão do petróleo e gás, que cria uma demanda com esse conteúdo nacional e tudo. O que impede os investimentos? É a falta de perspectiva de continuidade desses programas, especificamente nessas áreas que você mencionou. Aí que tá, Luiz, existe uma confusão muito grande da opinião pública, porque é o seguinte, hoje no Brasil, de novo, o Brasil sistemicamente não é competitivo. Se você quiser fazer hoje uma fábrica com a melhor tecnologia do planeta para produzir gravatas, digamos, a melhor tecnologia do mundo de produzir gravatas, melhores máquinas, melhores trabalhadores, você faz sua planilha de custos, você vai ficar 30% mais caro do que na Alemanha. Então, é um horror, tá certo? E o grande culpado disso, não o único, mas o grande culpado é o câmbio. O câmbio fora de lugar. O câmbio é 70% do custo do Brasil, tá? Tanto assim que se você corrigir o câmbio, o problema dos insumos, eles também se corrigem automaticamente. Eles são caros hoje porque o câmbio torna eles caros. O salário é caro porque o dólar... Então, mas se, por outro lado, se você solta o câmbio agora, dado esse grau de importação que tem hoje nas marcas, você tem um impacto também complicado até fazer a transição para a produção interna de novo. Mas acontece o seguinte, Luiz, quando você corrige o câmbio, sem dúvida, se o dólar subir hoje, os meus insumos importados vão aumentar de preço. Mas o preço final, tem razão. Mas o produto final inteiro ele sobe. Porque o maior fator de produção é salário. O salário não vai mexer nada. Isso aí. Agora é necessário fazer uma série de reformas, e acho que você vai falar daqui a pouco, para a gente chegar nesse país sistemicamente competitivo que permita o empresário, número 1, modernizar o parque fabril. Nós fizemos um estudo na BIMAC, Luiz. A idade média do nosso parque fabril, em todos os setores da indústria, né? Pegando só o maquinário, deixando de lado o galpão, 17 anos. Para você ter uma ideia, na Alemanha a idade média do parque fabril deles é de 7 anos.
esses 10 anos de diferença nos momentos que correm, com o avanço tecnológico que ocorreu no planeta, é a diferença de nós estamos com... Eles estão com sólido e nós estamos com um calhambeque trabalhando. Então nós vamos ter que pegar uma parte da indústria brasileira, esse é um reconhecimento que nós fazemos. Nós vamos ter que pegar uma parte, pelo menos um terço da indústria brasileira, maquinário, e jogar no lixo, descartar. Não dá nem para reaproveitar e colocar um novo. Mas você só coloca o novo se tiver o mercado garantido e Você o tem que ter preço duas coisas. Você garantido. tem que ter mercado e condições mínimas de poder produzir competitivamente. Então, o governo tem que primeiro fazer a lição de casa dele, para na sequência o empresário falar, agora eu vou investir. E nós estamos numa encruzilhada, Luiz, que eu acho o seguinte, eu acho que nos próximos, e não quero ser catastrofista, mas nos próximos poucos anos, nós vamos ter que fazer uma escolha definitiva. Ou a gente faz essas reformas doloridas que o Brasil está empurrando com a barriga há dezenas de anos, porque também temos que falar a verdade. Muitos desses fatores do custo do Brasil existem desde a noite dos tempos. Os juros escorchantes existem desde sempre no Brasil. Falta de infraestrutura no passado era até pior. E assim por diante. Sistema tributário maluco desde sempre existiu. O fator cambial é mais recente, por causa da doença holandesa e etc. Mas são fatores que sempre existiram, só que no passado nós tínhamos uma economia fechada. Isso. Agora, aconteceram 3 coisas que mudaram completamente as regras do jogo nesses 30 anos. A abertura do Collor nos anos 90, a entrada da China no MCN em 2001 e nos últimos 7, 8 anos a doença holandesa, da sobrevalorização. Vamos para o primeiro intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute o custo do Brasil. Nesse segundo bloco, vamos falar do papel do poder público e também dos agentes privados na composição do custo do Brasil. Eu queria ver com o Nacchione, hoje a gente teve também dentro do agronegócio aí uma concentração fundiária relevante aí no setor de carne, mesmo no setor de soja aí. Em muitos setores de soja, por exemplo, a gente ouviu dizer que o médio produtor é mais eficiente que a grande plantação. De que maneira que entra a cadeia produtiva aí das principais culturas, essa questão da estrutura de fornecedores? Vamos, acho que Luiz, precisamos olhar na questão da cadeia, tá certo? Se a gente olhar na questão da produção, você tem algumas cadeias do segmento do agronegócio mais concentrado, tá certo? Então, se você olhar, por exemplo, a carne, se você olhar um pouco da produção de soja, essa questão toda. Se a gente olhar, por exemplo assim, esmagamento, essa coisa toda, eu conformo você que a gente está ficando mais, vamos dizer assim, o funil mais apertado, até por uma questão de que isso você vai ganhando eficiência conforme você ganha volume assim mesmo. Mas você ainda tem lá na ponta uma quantidade de médios produtores bastante significativa, tá certo? Quer dizer, essas grandes empresas, tanto do setor de carne, como do setor de soja, milho, sei lá, mesmo o setor aí, vamos chamar de floresta, o setor de papel e celulose, chapas hoje, tem na ponta alguns médios produtores que fazem um papel bastante diferente lá. Né? E eu dificilmente consigo ver que você vai ter uma consideração muito grande na produção da matéria-prima. Lógico que você tem alguma, mas agora, na cadeia é normal que isso aconteça, isso até porque você vai ganhar eficiência conforme você vai ter mais agilidade para fazer. Vamos só ter uma ideia que andou correndo, notícia que andou correndo ultimamente. O Brasil vai ser, nas próximas décadas, o grande fornecedor estratégico para a China. A China ela tem interesses aqui em apoiar a infraestrutura. De alguma maneira, essa parceria com a China, vocês já fizeram algum estudo para mostrar até que ponto que isso pode resultar em investimentos maciços aí, e não só apenas em infraestrutura e logística, mas também no processamento aqui de matéria-prima para venda para a China? Não? Bom, Luiz, recentemente começou essa conversa muito em função da reunião que teve agora recentemente aqui dos BRICS, que foi em Fortaleza, essa questão toda. Nós estamos tratando desse assunto agora. Nós temos dentro da BAG um instituto chamado Instituto de Estudos do Agronegócio, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o GVAgro. Nós estamos voltando a trabalhar nessa questão. Um dos temas que a gente está olhando é isso, quer dizer, como é que a gente pode, trocar um pouco trocar um pouco de investimento contra fornecimento, vamos dizer assim. Logicamente que quanto mais agregar valor ao produto, melhor para nós. Eu sempre digo que o importante é você agregar valor na cadeia. Por isso que o agronegócio é bom olhar a cadeia como um todo, porque é ali que você acaba ganhando dinheiro. Né? O Pastorino sabe muito bem o que é isso no setor de máquinas. Né? Nós estamos olhando um pouco isso. É uma boa chance até porque a China
em muitos produtos vai depender de nós, não só a China, como outros países, mas em especial a China, vai depender, porque ela não tem, jamais vai ter como produzir a quantidade que ela consome de os alguns problemas produtos. ambientais que ela está enfrentando. Não, e de lá, todos, tá, até a questão de fundiárias, etc. Ela tem um problema de fundiário lá de excesso de monumental. pequenas propriedades. Né? Se administrar aquilo é quase que inadministrável, um pouco por aí. Mas eu acho que é uma coisa, é uma possibilidade, e a gente vê isso com bastante bons olhos. Estamos olhando isso junto com a Fundação Getúlio Vargas para ter aí uma composição melhor dessa questão. Ô, Sônia, em relação à telefonia, que é o ponto central, o nosso problema aqui, o que é? É o modelo que não estabelece a competição adequada? É a regulação? Se fosse comparar com outros países, o que tem de sugestão para que se aprimore aqui os controles e se melhore a qualidade aqui? Olha, primeira coisa que realmente a gente cobra constantemente é a fiscalização, né, por parte da agência, por parte do órgão regulador, a fiscalização efetiva e a punição das empresas. A gente sempre, a Proteste tem falado nisso, não só falado, mas a gente sempre tem, inclusive, participado de manifestações. Fizemos, o ano passado, inclusive, uma manifestação na frente da Anatel aqui de São Paulo, onde a gente cobrava a efetividade por parte das ações da agência. Né? Quer dizer, a efetividade é isso, quer dizer, não é só baixar os regulamentos, né, mas fiscalizar e monitorar e punir as empresas. E lembrando que não existe só a multa, né? Quer dizer, uma das punições previstas na legislação é a multa, mas tem outras punições, né? Como, por exemplo, proibir as empresas, muitas vezes, num determinado período, lógico, de até vender, por exemplo, teve novos esse episódio chips, com a esse TIM tipo lá de coisa. atrás, Teve. Melhorou, gerou alguma De fato, melhoria? teve, sim. Em 2012, teve a aplicação de uma penalidade que foi a suspensão, quer dizer, a agência proibiu algumas empresas, na época, até de venderem novos chips, mas foi num curtíssimo espaço de tempo, né? Quer dizer, logo em seguida, enfim, já voltaram a vender. Então, por isso que a gente fala tanto dessa questão da punição, né? Quer dizer, ressaltando que não existe só a multa, tem outras penalidades que podem ser aplicadas pelas agências reguladoras. O Ministério das Comunicações o ministro Paulo Bernardo tem alguma interlocução com os consumidores? Olha, de fato, o que acontece? Quando nós até encaminhamos, muitas vezes a gente encaminha para a agência, até encaminha também com cópia, muitas vezes, dos resultados que a gente encontra nos nossos estudos, enfim, a gente encaminha para o Ministério, mas, de fato, o que acontece é que sempre diz, olha, não, a agência, ela é autônoma, né? Quer dizer, e é a agência que tem que adotar as providências. Mas a gente sempre, inclusive, encaminha. Deixa eu entender uma coisa. A gente gravou um programa pouco tempo atrás aqui, sobre os aplicativos em celulares. Que com GPS você consegue monitorar todos. Quer dizer, o celular, você tem hoje possibilidade de você monitorar a velocidade em qualquer lugar, em qualquer. De alguma maneira, esse uso, tem sido usado a tecnologia, esses aplicativos, para ter um diagnóstico instantâneo da qualidade das operadoras? Você sabe que foi feito isso? Nós, a Proteste, nós fizemos, inclusive, um teste, realmente, no serviço 3G. Né? Quer dizer, isso antecedeu até a propositura dessas ações coletivas que eu mencionei, né, no bloco anterior, porque nós movemos ação contra as 4 operadoras grandes por conta do serviço 3G. Então, nós fizemos primeiro esses testes e realmente detectamos que a velocidade é abaixo, né, daquela velocidade que realmente o consumidor deveria para se utilizar de uma forma adequada ali do serviço. Então, muitas vezes ele até consegue a conexão, ele consegue o acesso, só que a velocidade é tão baixa que ele não consegue muitas vezes baixar um arquivo, não consegue se utilizar de forma plena como deveria. Se você trânsito aqui em São Paulo, você não consegue falar mais que 4 minutos, 5, sem cair a linha. Né? Então, nós fizemos esse teste, isso antecedeu até essa ação. Depois, mesmo assim, nós aguardamos, inclusive, a medição feita pela própria agência, pela própria Anatel, porque a gente queria saber como é que ia ser essa medição. E aí foi que nós, na verdade, cruzamos as duas informações, né? Quer dizer, os nossos testes já tinham comprovado de que realmente o serviço era abaixo do que deveria, né, em termos de velocidade, enfim. E aí, então, esperamos, inclusive, vários meses a Anatel medir o serviço e detectamos, então, e constatamos, na verdade, que em vários estados do país, em vários meses, né, existia o serviço era prestado de forma até abaixo da meta estabelecida pela agência, na medição pela própria Anatel. Ué.
E aí, então, movemos a ação contra as 4 operadoras, né, onde nós demonstramos exatamente isso. Quer dizer, os nossos testes e também os resultados da própria agência. Porque a gente sabe que muitas vezes o que acontece é que a empresa pode questionar, porque vai dizer, não, mas isso foi um teste feito pela Proteste e tal. Então, fizemos as duas coisas, né? Até por uma questão de cautela, a gente não entrou com a ação só baseado nos nossos testes, mas sim com relação aos resultados da própria agência e realmente ficaram abaixo. Em relação aos serviços de energia elétrica e outros serviços públicos aí, é menor a... Não, temos inúmeros problemas também, né? Na questão da energia elétrica. A gente tem problemas, a gente também, nós constantemente cobramos aí da ANEEL. Hoje nós temos, posso até mencionar aqui dois grandes problemas, digamos assim, para o consumidor, né? Quer dizer, um deles é o sistema de bandeira tarifária que não entrou em vigor, mas vai entrar em vigor no próximo ano, né? Quer dizer, que é aquele sistema que, mais uma vez, repassa ao consumidor ali. Explica o sistema para o nosso... O sistema é o seguinte, sempre que for usado a usina termoelétrica, né, então vai repassar para o consumidor esse custo da usina termoelétrica. Então, o que acontece é que já era para ter entrado em vigor neste ano esse sistema de bandeira tarifária e tem esse nome por quê? Porque, na verdade, na conta do consumidor vai vir ali a bandeirinha vermelha, ou amarela ou verde. E aí, quando for, então, acionado a termoelétrica, depois, no mês seguinte, então, vai repassar na conta de todos nós, consumidores, esse custo. Algum tempo atrás se falava em smart grid, essa possibilidade dos consumidores poder ter um acompanhamento em tempo real do seu consumo, até para poder racionalizar durante o dia. Isso aí não avançou? Pois é, mas aí que tá. O grande problema é o seguinte, tem duas questões aí, né? Quer dizer, eu individualmente, como consumidora, posso fazer toda a economia do mundo, né, na minha casa. Só que nessa questão que eu me refiro, que é a bandeira tarifária, não adianta eu individualmente fazer se eu economizo no horário de pico, eu tenho um desconto maior do que se economizar. Sim. Então, claro que existe aí um ganho para o consumidor ali de forma individual, mas na questão da bandeira tarifária não adianta economizar, porque se for acionado o sistema da termoelétrica, né, quer dizer, se for utilizada a energia termoelétrica, isso vai ser repassado para todos os nossos consumidores, para toda a coletividade. Tá, filho. Vamos a mais uma pergunta selecionada pelo jornalista Dima Soldi, lembrando que o programa de hoje é ao vivo. Você ainda pode ver a sua pergunta pelo portal brasilianas.org. Bom, pergunta mais para a BAG, aqui para o representante da BAG, é do Vitor Pereira, do Rio de Janeiro. Ele quer saber se o setor agrário já sentiu algum efeito das obras do parque. Um pouco. Acho que no primeiro bloco o Luiz mencionou a questão das filas nos portos no ano passado, um pouco menos nesse. Isso tem um pouco a ver com a questão de armazenagem, tá certo? Mas ainda, eu diria para você, na questão efetiva do custo, não, vamos dizer assim, a questão de fila de armazenagem, se a gente olhar um pouco o custo, ainda a gente não tem sentido os grandes efeitos, até porque tem muita coisa para se terminar, certo? Mesmo na questão dos portos, para a gente entrar um pouco nessa linha, Luiz, a gente... olha, toda a discussão que teve com a MP 595, essa questão toda, quer dizer, pouca coisa se destravou nisso, né? Quer dizer, você tem lá no Porto ainda uma discussão monumental sobre mão de obra, sobre contratação de serviços, tal. Quer dizer, isso tudo tem prejudicado, melhorou um pouco na questão da armazenagem, você tem algumas melhorias na questão de desembaraço, desembaraço burocrático, né? Isso deu uma melhorada. Mas na efetividade de obras do parque, muito pouca coisa. Você tem lá um pouco da inclusa agora, que saiu de Tucuruí, isso já melhorou a navegabilidade ali do Rio Tocantins, quer dizer, agora, mas é muito pontual ainda. Se for pegar um cronograma das obras que estão em andamento, o que se espera para os próximos 2 anos de obras que vão destravar de alguma maneira, parcialmente, esse problema logístico? Você tem, por exemplo, você tem uma delas que eu acho importante, é a questão da ferrovia ali da efetividade da Norte-Sul, vamos dizer assim. Quer dizer, foi inaugurado, a gente sabe muito bem que não está sendo operada, né? Tem trecho inaugurado sem operar, inclusive com alguns problemas. Né? Quer dizer, ali você tem um corredor importantíssimo de exportação. E quando que você acha que fica pronto isso aí? Olha, era bom que ficasse para ontem, né? Mas imaginar que só isso ficando até o final do ano, você acaba privilegiando a próxima colheita que virá. Quer dizer, que você está falando em breve, de uma economia central que fica pronto até o final do ano. Com os atrasos todos. Se ficasse pronto até o final do ano. E os ramais, a partir dela, de que maneira que vão você se tem abrir? hoje,
Você tem hoje toda uma promessa para terminar até ali para baixo de Goiás, não sei exatamente o nome da cidade. A obra inicial é que isso já estivesse pronto. Não vai estar pronto, provavelmente, nisso aí. Você tem toda essa questão, vamos dizer assim, voltada aos portos, liberação de terminais. Isso é outra coisa também que está andando a passo de tartaruga. Quer dizer, muito mais, o que nós temos é o seguinte, é um conjunto de obras que está em andamento, lentamente, mas que uma hora acontece. Acontece. É para acontecer, né? Agora, acontecendo essas obras... Não, nós acontecendo essas obras, você vai ter gargalos importantes resolvidos, isso não tem a menor dúvida. Vamos imaginar, você tem toda a questão daquela obra da ferrovia leste-oeste, oeste-leste, eu falo leste-oeste. Não, ali você tem um corredor importante, né, de produção agrícola para sair ali pela Bahia, certo? É uma obra que vai um tempo, aí tem toda uma discussão, inclusive ainda ambiental, de licença, essa coisa toda. A gente fica meio pessimista em dar prazo, porque está bem atrasado. O que está acontecendo, a discussão é se demora mais ou demora menos. Exatamente. Vamos para o segundo intervalo em brasileiras.org, volta já. Voltamos a apresentar Brasilianas.org, que hoje fala sobre o custo Brasil. Nesse terceiro bloco, vamos avaliar o futuro da competitividade das empresas dos diversos setores brasileiros a partir do cenário que nós temos hoje e das perspectivas também. Por exemplo, pastor Isa, hoje quando a gente fala correção de tarifas, ajuste de câmbio, você já tem quase um consenso aí de que isso vai ser necessário. A sua visão sobre o próximo governo, independentemente de quem vier, você acha que essa questão da indústria vai se acordar finalmente para isso ou não tem muita esperança, não? Luiz, eu acho que nós estamos numa encruzilhada. Nós temos poucos anos para decidir se vamos ser de fato um Brasil potência, como temos toda a potencialidade para sermos um país potência, industrializado e também um grande exportador de commodities, como é os Estados Unidos, que é um grande exportador de commodities agrícolas e minerais, e é uma grande potência industrial. Podemos fazer isso se fizermos essas reformas difíceis e que o Brasil está empurrando com a barriga há dezenas de anos, ou se não fizermos isso e acabarmos aniquilando a indústria ou reduzindo a indústria de transformação, principalmente, a uma insignificância, estaremos condenados a ser para o resto da vida um país pobre, unicamente exportador de commodities. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem duas linhas aí econômicas, uma que acha que o Brasil, acho que não existe, ele devia competir em todas as áreas, ou se abrir para a competição internacional, que também é uma... E você tem um pessoal que acha que você tem que definir alguns setores estratégicos e concentrar a industrialização lá. Um dos setores é o agronegócio, outro é pré-sal, outro é a própria infraestrutura e logística com algum planejamento. De alguma maneira, você acredita que esse tipo de política industrial deveria ser o caminho para tentar retomar a indústria e fazer uma reciclagem da indústria? Ô Luiz, eu acho que tem se comentado muito, tem se feito debates até filosóficos, sabe, se o país precisa de políticas horizontais ou aquelas verticais de escolha dos campeões nacionais, setores, né? Tem se falado muito que é preciso investir em inovação, em modernização, em modernização do parque fabril, tem se falado muito. Tem se falado também em inserção do Brasil nas cadeias globais de fornecimento. Com esse custo aí, você vai fazer o quê? Nós estamos, é importante que saibamos que estamos muito bem inseridos nas cadeias globais de fornecimento, só que no último vagão. É isso. Fornecendo commodities apenas. De novo, não tenho nada contra isso, está aqui o meu companheiro aí, Luiz. Acho excelente que o Brasil seja exportador de commodities, mas nós precisamos ter também uma indústria de transformação que agrega mais valor a essas próprias commodities e faz o país enriquecer, que é o que nós precisamos para sair daquela armadilha da renda média, onde nós entramos, lembrando, há 40 anos, via industrialização. Na época dos militares, substituição de importações. Agora não conseguimos sair da renda média para a renda alta. Vai ter que ser via industrialização, como a Coreia fez. Para isso, e voltando à tua pergunta, eu acho que antes de responder essas perguntas, que pode até ser perguntada se apoia alguns setores ou faz horizontal, nós precisamos primeiro fazer a lição de casa básica. Temos que ter um país que seja sistemicamente competitivo. Sem isso, qualquer outra coisa é um devaneio. E para isso, entram aquelas grandes reformas das quais acho que você vai falar daqui a pouco. Johnny, essa inserção entre o setor agrário, o agronegócio e a indústria, por exemplo, máquinas e equipamentos, a questão de processamento da matéria-prima, de que maneira que você vê o agronegócio nesse viés industrial nos próximos anos? Luiz, se a gente olhar
voltar um pouco para trás, o Pastoriza deu um pouco dessa visão na fala dele, a gente vem fazendo isso. Quer dizer, se a gente olhar como se opera hoje no campo e como se operava em tempos atrás, você viu, disse lá atrás, que você tem uma tecnologia embarcada lá no campo tremenda hoje, tremenda. Muito diferente, acho que pouca gente, isso é uma coisa, quando a gente exporta um grão de soja, e eu também concordo que quanto mais valor agregado você colocar numa commodity, melhor, tá certo? Eu acho que a gente deve cada vez mais exportar óleo, exportar farelo, exportar o frango, exportar os suínos, que seja qualquer aqui, melhor. Mas hoje você tem. E tem por quê? Porque você teve lá atrás investimentos em tecnologia. Você pega as máquinas de hoje, são máquinas de uma tecnologia maravilhosa. Né? Muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, um bom desenvolvimento em gestão. Hoje você pega um fazendeiro, vou só para exemplificar, e o cara faz gestão, e faz gestão de custo, o cara sabe quanto custa. Quando eu te disse que os preços da commodity começam a cair, o cara vai fazer conta se vale a pena, porque daqui a pouco o frete vai estar maior do que ele produz, o cara não vai fazer, vai plantar outra coisa, certo? Então eu digo assim, na linha do pastorismo, eu acho que a gente tem realmente que modernizar esse parque, porque você industrializar um produto, principalmente o agrícola, você agrega valor. Vamos fazer uma Edith acabou de falar, ela estava dizendo a questão de custo, né? Quer dizer, já dissemos um pouco de etanol, mas é um absurdo você pagar o que paga numa termoelétrica e não pagar numa cogeração. Quer dizer, uma cogeração nada mais é do que você ter uma commodity, você tem uma cana, que é um produto agrícola, produto agrícola, você tira o açúcar, tira o etanol, que são importantíssimos, você tem para fazer cogeração. Você não consegue fazer. Para fazer cogeração, você tem investimento industrial em máquinas e equipamento de primeira qualidade. Né? Com certeza, um megawatt-hora vai ser muito menor do que um megawatt-hora de termoelétrica. Não precisa nem fazer conta. Agora, tá certo? Aí, o que você precisa fazer nisso? Você tem um parque industrial. Precisa ter políticas, como o Pastoriza disse, a doutora disse, políticas claras. Não dá para ficar mudando o jogo no meio do campo. O que acontece aqui no Brasil hoje, e a gente sente no agronegócio, é que você muda o jogo, a regra de jogo, perdão, no meio do jogo. O doutor Roberto Rodrigues falou outro dia uma coisa interessante. Do jeito que as coisas vão, a gente não vai ser tão protagonista como a gente vinha sendo agora, tá certo? Quando você está falando da energia aí, a partir do bagaço, tudo, você fala essa mudança das regras do setor elétrico que viabilizaram... Lógico. O jeito que sucateou, quer dizer, a matriz energética do país ficou um negócio inacreditável. Isso é um outro problema grave. Nós temos um problema grave de matriz energética, certo? Mas é uma sentar, olhar isso direito, porque não dá para trabalhar assim, do jeito que está. Quer dizer, você paga 3 vezes mais um megawatt de óleo do que você pagaria no megawatt de uma cogeração. Mas um dos pontos centrais disso aí é essa questão dos reservatórios em usinas que, digamos, hoje em dia você não consegue na Amazônia. Não estou criticando, mas é um dos pontos. Não, tudo bem, eu concordo, Luiz, mas imagina assim, você tem que sinalizar para o empresário, tá certo? Quer dizer, o cara, e os caras que fez, agora, tudo bem, quem fez algum investimento em cogeração está vendendo energia bacana agora. Mas muita gente não fez lá atrás porque não tinha um sinal bacana. Falta de clareza mesmo. Outro dia, quando saiu o PIB, eu cheguei a uma entrevista, mas por que o PIB do negócio já não é mais o que era? Falei, porque igual qualquer coisa, vai caindo. Não vamos segurar isso aqui. Sempre, né? Não, nós temos um momento hoje de economia com todos os problemas que nós estamos falando aqui agora. Mais uma pré-eleição, se o cara puder deixar de investir agora, não vai deixar de investir, não. O cara não vai fazer. Perdão, pastorista. Eu queria só complementar uma coisa, Luiz, pegando o que ele falou agora há pouco, e a tua pergunta das inserções nas cadeias. Eu acho que, na verdade, o Brasil, por exemplo, no agronegócio, ou na agroindústria, poderíamos não nos inserir, poderíamos ser as cabeceiras de algumas cadeias. Eu pergunto para você, não é triste que o Brasil não seja a cabeça da cadeia internacional do cacau ou do café? No cacau, quem é o campeão da cadeia? Que está na ponta? Os italianos, que não tem um pé o italiano, os suíços, que não tem um pé de cacau. A Alemanha com café. E no café, os italianos e os alemães, porque nós não soubemos aproveitar essa vantagem comparativa que nós tínhamos e temos ainda para fazer essa agregação de valor. Isso é uma lição de casa que está pendente ainda, viu, Luiz? Isso é uma coisa importante que o professor falou aqui. Nós precisamos aprender a pegar as vantagens comparativas e transformar em vantagens competitivas. Mas daí entram as políticas públicas de você pegar todos os atores, conversar, e pôr regra no jogo negociar, e vamos jogar o jogo com essa regra. Não? É isso. E recuperar o atraso, né? Porque como é que você vai agora ser campeão na cadeia do cacau? Você tem que desbancar os suíços, que não vai ser fácil. Não, mas Poços de Caldas garante com o Ferreiro Rocher lá. Ô Sônia, se a gente pega, digamos, até algum tempo atrás, tinha essa ideia de
o setor elétrico, a fiação elétrica, transportar internet também, dados. De que maneira que em outros países, digamos, a casa como uma unidade de inteligência, ela tem assimilado novas técnicas? Que tipo de tecnologia que tem, junto com a informática, com o setor elétrico, que tem melhorado a vida de famílias fora do Brasil, que podem ser importadas para cá? Pois é, olha, o que a gente percebe, o que acontece lá fora, né? Quer dizer, primeiro assim, o consumidor ele paga menos, né? Quer dizer, então assim, é um verdadeiro descompasso que existe, né? Quer dizer, a gente paga aqui muito. Agora o ICMS estadual, para se tirar também, a gente recebe um serviço muito aquém daquele que deveria. Né? Quer dizer, a gente recebe não o serviço que a gente contrata, a gente recebe muito menos do que esse serviço, né? Quer dizer, principalmente se a gente falar aí na questão de telecomunicações. Na questão de energia elétrica também, como a gente estava falando, quer dizer, tudo acaba sendo repassado para o consumidor ali na ponta. Né? Quer dizer, agora, essas formas de energia problemas. Distribuída, energia solar, isso aí tem... Você acha que pode ter alguma relevância internamente? Sem dúvida alguma que é necessário. Só que hoje é muito caro para o consumidor final. Né? Quer dizer, então o consumidor hoje, para ele fazer, é caríssimo, então as pessoas ainda não fazem. Então dependem realmente da energia elétrica ali para poder sobreviver. E o que acontece é que a gente tem também outros problemas e acabam recaindo sempre no consumidor ali, pessoa física principalmente, né? Quer dizer, se a gente mencionar aqui um outro aspecto, que foi uma coisa que a Proteste foi contrária desde o início também, é a possibilidade que se tem hoje de cobrar junto da conta de energia elétrica, né, outros serviços decorrentes aí de convênios celebrados da própria concessionária com outras empresas. São os chamados serviços acessórios que a gente fala, que podem ser lançados na fatura de energia elétrica. Então, um exemplo, existe lá um convênio da concessionária de energia com uma empresa, por exemplo, que vende um determinado seguro. Então, pode repassar, a partir do momento que o consumidor contratar esse seguro, pode cobrar junto da conta de luz. Mas dependendo do consumidor autorizar. Só que aí a gente tem um outro... a princípio, sim, claro, né? A pessoa deveria contratar para que fosse, lógico, cobrada. Só que a gente tem vários problemas, né? Quer dizer, primeiro a gente sabe que muitas vezes o consumidor não contrata e acaba sendo lançado ali de forma indevida. Você não paga o seguro, a cobrança. corta a luz. Mas é esse o ponto. É esse o ponto. Nossa um dos Senhora. pontos que nós somos contrários. Você imagina para o consumidor ali entrar em contato com a empresa, ficar ligando para a empresa e dizer, olha, não contratei isso, tira porque eu quero pagar minha conta de luz, porque senão eu vou ficar sem luz e a energia elétrica é um serviço essencial. Né? Quer dizer, é um serviço essencial. Misturar, ninguém vive sem energia elétrica. Né? Então é um serviço público e essencial e está sendo misturado. Então, vamos a outra pergunta enviada pelo portal brasileiras.org, selecionada pelo jornalista Dimas Souto. Dimas. A Vitória Amado, de Belo Horizonte, coloca um desafio. Ela gostaria que os convidados aqui presentes dessem pelo menos um exemplo do que fariam para melhorar a situação do custo Brasil caso fossem presidente da República. Pastor Isa, coloque o leque de reformas aí. Olha, de novo, temos que atacar o tripé do mal, que é o que faz o Brasil ser pouco competitivo, né? A questão do câmbio, que está atrelada aos juros que nós temos, e tem a questão do sistema tributário, não tanta carga, como eu disse antes. Mas o Banco Central Independente vai ajudar a reduzir os juros? Eu diria que não é tão relevante. Na minha modesta opinião, se eu tivesse o poder da presidência da República e o estofo e a vontade de estadista de deixar um legado para a próxima geração e não para a minha futura eleição, primeiro eu começaria fazendo a mãe de todas as reformas, que é uma reforma política. E não me refiro à questão do voto distrital misto, que é importante, financiamento público ou não de campanha, que é importante. É a reforma política no sentido de diminuir drasticamente o número de partidos, o número de ministérios e todo esse gigantismo do Estado, que é um dos componentes do déficit. Só partir para a BAG, que nós estamos com o tempinho estourado. Tá. Bom, assim, nós teríamos aí se for fazer eu concordo com o Pastor Isa. Eu acho que a gente hoje tem essa deformação política nossa está nos causando um problema monumental, porque você está carregando essa anomalia para dentro dos. Quer dizer, é isso, né? eu faria uma reforma política
de modo que a gente tivesse mecanismos claros e estabelecidos. A partir daí nós vamos investir em infraestrutura, taxa de tem toda câmbio, razão. essa coisa, mas não dá para viver mais com a forma. É e a você ficar negociando cargo, negociando isso para administrar, não tem a menor chance. É a mãe de Não. todas as reformas. Sônia, Olha, sem dúvida alguma, efetividade por parte das agências reguladoras é o que, o sistema sem Procon, o que dúvida, pode iria melhorar fazer. nos sistemas? Pois é, em termos de atuação, né, dos PROCONs, quer dizer, maior também efetividade por parte porque eles também podem multar, eles podem aplicar as demais penalidades previstas no Código, que até eu mencionei, não é só a multa, né, quer dizer, mas tantas outras penalidades, como suspensão temporária da atividade, então isso é necessário, que realmente tenha uma atuação efetiva. Mas aquelas mudanças que ocorreram aí, o Ano Nacional do Consumidor, algumas têm efetividade? Sim, algumas têm sim. E também é claro que seria muito importante também que também apoiasse uma das nossas reivindicações. A Proteste está reivindicando que os produtos tenham uma maior garantia. Legal. 2 anos. Isso, exatamente. Tá, filho. Bom, o programa Brasilianas.org sobre o custo do Brasil termina por aqui. Agradeço a participação do presidente da Associação das Empresas de Máquinas e Equipamentos, ABIMAC, o Carlos Pastoriza, do diretor executivo da Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG, Luiz Conacchione, e da supervisora institucional da Associação de Consumidores Proteste, Sônia Amaro. E também agradeço a colaboração do jornalista Dima Soldi e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos pelo portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite. Até lá.